Está começando mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical. Prepare o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Reflexão Diária. Eu, você, todos juntos na EBD. A paz do Senhor, meus amados irmãos e amigos. Aqui estamos para trazer mais um devocional bíblico da lição de número 4. É o último devocional desta semana. A lição 4 tem como tema a paternidade divina. E o texto áureo para esta lição está em 1 de João, capítulo 4, versículo 14, que diz: E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. A verdade prática diz: a paternidade de Deus é revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito, confirmando nossa filiação e aperfeiçoando-nos no amor. E para hoje, meus amados, a leitura diária está em 1 de João, capítulo 4, versículo 19, ou seja, versículo 17 ao 19. Muito bem. E tem como epígrafe: o amor de Deus lança fora o temor e nos capacita a amar. Ou nos concede ousadia diante do juízo, né? Porque vai falar de juízo esse texto sagrado, né? O texto diz o seguinte: nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor não tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Portanto, meus amados, o apóstolo João apresenta neste texto a maturidade do amor cristão e seus efeitos diretos na vida do crente. O amor de Deus não apenas nos alcança, mas é aperfeiçoado em nós à medida que permanecemos em comunhão com Ele. Frise bem, né? Então vamos ao comentário. No versículo 17, João afirma que o amor se torna completo. Ele diz: entre nós, resultando em ousadia no dia do juízo. Então veja bem, essa confiança não se baseia em méritos humanos, mas na nossa união com Cristo. Ele diz, porque como ele é, somos nós também neste mundo. Glória a Deus. Unidos a Cristo, meus amados, participamos de sua justiça e desfrutamos de uma nova posição diante de Deus, marcada não pelo medo, mas pela segurança filial. Porque nós temos que ter temor de Deus, não medo. O temor é diferente do medo. O temor é o respeito que um filho tem pelo seu pai. Então, nós lançamos fora esse medo, né? Pela nossa segurança filial. Aquilo que Jesus ensina, que nós devemos orar assim: Pai nosso que estais no céu. Ou seja, nós tendo a certeza de que Deus é nosso Pai. Então nós precisamos ter esse temor, porque a Bíblia diz que o temor é o princípio da sabedoria, né? Mas não ter medo de Deus. No versículo de número 18,
João estabelece um contraste absoluto entre amor e medo. Ele diz assim, ó, no amor não há temor. O temor mencionado aqui não é o temor reverente, como eu já frisei acima, né? É o temor saudável e piedoso, mas o medo do castigo próprio de quem ainda não compreendeu plenamente a graça. Ou seja, de quem ainda não é salvo, de quem ainda não tem a certeza da salvação. Porque onde o amor de Deus foi aperfeiçoado, o medo é expulso, pois o crente descansa na certeza da salvação e da aceitação em Cristo. Ou seja, ele tem a certeza de que Cristo lhe aceitou. Porque, meus amigos e meus irmãos, aí é que está o X da questão. Às vezes a gente diz, você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Aí a pessoa diz, eu já aceitei desde que eu nasci, né? Muitas vezes continua fazendo tudo errado, pecando contra Deus, e diz, não, eu já aceitei desde que eu nasci. Está errado. Mas será se Cristo já te aceitou do jeito que você é? Aí que mora o X da questão. Você precisa ter o temor do Senhor, abandonar os seus pecados, confessar a Ele os seus pecados, confessar a Ele como Senhor e Salvador da sua vida, para que você tenha a certeza de salvação. Tem muita gente que não tem certeza da sua salvação. Então nós precisamos ter essa certeza da nossa salvação. Você pergunta para alguns e ele vai dizer assim, se Deus quiser eu vou ser salvo. Se Deus quiser, claro que Deus quer. A Bíblia diz que Deus quer que todos sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Mas a Bíblia diz que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. E a Bíblia diz que nós devemos confessar Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, confessar com a nossa boca. Então você precisa fazer isso, entregar a sua vida a Ele. Aí sim, aí você passa a ter a certeza da sua salvação. Se você já confessou Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e você não vive pecando, conforme diz o capítulo 3 da primeira carta de João, eu recomendo você ler a primeira carta de João, capítulo 3. Então ali vai estar fazendo a diferença entre os filhos de Deus e os que não são filhos de Deus. Então, se você não vive pecando, então você tem que ter a certeza da sua salvação. Aí você tem a certeza da aceitação de Cristo para com a sua vida. Muito bem, vamos para o versículo de número 19. O versículo 19, ele encerra o argumento lembrando a origem do amor cristão. Olha o que diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então todo amor verdadeiro procede da iniciativa divina. Primeiro é de Deus, primeiro foi o amor de Deus. Deus nos amou primeiro. O crente ama a Deus e ao próximo não para conquistar a aceitação, mas como resposta à graça que já lhe foi concedida. Deus amou primeiro. Então, a Bíblia nos ensina que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, e ao próximo como a nós mesmos. Mas esse amor é uma resposta já, porque o Senhor nos amou primeiro. Agora precisamos responder a este amor. Teologicamente, o texto nos ensina que o amor aperfeiçoado gera segurança diante do juízo. Ensina-nos ainda que o medo do castigo revela uma compreensão incompleta do amor de Deus. E também ainda que o amor cristão é sempre resposta à iniciativa soberana de Deus. Aleluia. Aplicativamente, este texto nos chama a viver uma fé marcada pela confiança, não pelo medo. Quanto mais o amor de Deus governa nosso coração, mais
somos libertos da culpa, da insegurança e do temor paralisante, e mais somos capacitados a amar com liberdade, gratidão e obediência. Você sabia que tem gente que tem medo até de ler o livro de Apocalipse por causa das coisas terríveis que descreve este livro profético de coisas que vão acontecer no futuro? Então, isso demonstra que aquela pessoa não tem certeza da sua salvação. Mas quem tem certeza da sua salvação não tem temor, não tem medo. Não tem medo disso, porque ele sabe que o Deus que ele serve livrará ele dessa condenação. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus abençoe a sua família, e muito obrigado. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, ajude-nos, inscreva-se no nosso canal e até o próximo, se Deus quiser, em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe, Deus te ajude e até o próximo. Encerramos mais um momento especial da nossa reflexão diária EBD. Que a palavra de hoje continue ecoando no seu coração.